A era dos escudos iridescentes já está batendo na nossa porta. E na verdade ela já está batendo há muito tempo. Depois de lançarem a camisa do Chelsea nessa semana, muito se falou a respeito do tratamento especial que foi dado para o seu escudo e para o logo da Nike. Um escudo que mais parecia uma joia, que nós já vimos lá atrás, mas ao mesmo tempo temos muito o que falar daqui para frente. Mas antes da gente falar dos novos uniformes que serão lançados com esse tipo de escudo aqui, contextualizar para vocês a respeito dessa história e do porquê que é importante a gente debater algumas questões a respeito desses uniformes com esses elementos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se você gosta de um canal que fale de camisas de futebol, aqui é o lugar certo para vocês, sempre trazendo alguns temas fora da caixinha e tentando refletir a respeito de temas que você não verá reflexões sendo feitas por aí. Outro recado para vocês aqui, o nosso grupo VIP do Telegram, acessando aqui na aba de Seja Membros, na aba de Comunidades, tem o link lá para vocês vão ter acesso ao nosso grupo VIP de colecionadores, onde a gente compartilha os melhores preços e cupom de desconto de camisas de time em sites de confiança, somente camisas originais, preços como esses aqui que estão na tela do lado para vocês. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa a respeito dos escudos iridescentes, esses escudos que encantam, né, e demais os torcedores e amantes de camisas de time, mas que é preciso a gente ponderar algumas questões. Então eu separei em alguns tópicos aqui para falar com vocês sobre esse tema, começando com a contextualização deles, onde foi que tudo começou. É claro que a gente vai falar onde ela começou, mais especificamente dentro do mainstream. Começou com o Paris Saint-Germain, ali, né, no final da era ali, Ibrahimovic barra Cavani, na verdade naquela transição ali entre Ibrahimovic e Neymar, em que eles tiveram um vácuo, digamos assim, de grandes estrelas. Antes da brilhante parceria com Paris Saint-Germain e Air Jordan, eles lançaram uma camisa feita com a Nike extremamente simples, mas que continha ali um elemento no seu escudo e no logo da Nike extremamente especial. O símbolo mudava de cor dependendo do ângulo e da iluminação que você via ele. Uma camisa extremamente simples que muito provavelmente sofreria muitas críticas se não fosse por esse detalhe que fez com que as pessoas babassem, e de fato aquilo era incrível, uma das camisas mais legais do Paris Saint-Germain. Logo depois veio as camisas de treino, de uma forma um pouco mais discreta, equipamentos ali de pré-jogo do Tottenham, onde a Nike também aplicou elementos iridescentes no seu próprio logo e também no escudo do time. Logo depois tivemos essa camisa aqui do Barcelona, na verdade não logo depois, foi um tempinho depois, em que o Barcelona apresentou para muitas pessoas esse uniforme alternativo, com a desculpa, né, de que esses detalhes iridescentes tinham a ver com o orgulho LGBTQIA+, ou mais especificamente, né, representando de uma forma única o seu time feminino, que é muito importante dentro do contexto do futebol. Porém, na verdade, isso não passa de uma desculpa para a gente fazer camisas incríveis. E mais do que isso, camisas que, apesar de simples, a gente encante o torcedor através desses elementos. Ou vai dizer que essa camisa seria a mesma coisa se não fosse esse belo tratamento que a marca norte-americana deu para a peça no escudo, tratando ele como se fosse uma espécie de joia. Alguns anos se passaram e tivemos nessa semana o lançamento do novo uniforme do Chelsea. Camisa essa que também trouxe detalhes iridescentes e também é de uma parceria da marca norte-americana para com um time importante do futebol europeu. Então, depois de Paris Saint-Germain, Tottenham, Barcelona e Chelsea, foi a vez da Nike ser surpreendida na mesma semana, ou não, pelos seus concorrentes. A Puma lançou recentemente também um uniforme alternativo para o Valência, com elementos também iridescentes, fazendo alusão e conexão com a nova era digital. Repetindo, nada mais nada menos do que uma bela desculpa para você fazer o uniforme da forma que você bem entender. O importante é que ficou interessante. Nos últimos tempos tivemos uns vazamentos de itens ali casuais do Milan, sim. Itens casuais como, por exemplo, esse boné, onde o escudo também é aplicado dessa mesma forma, né, com esse mesmo material iridescente. E bom, se a Puma lançou um escudo tão especial como esse, num material tão especial para um time secundário como o Valência, a tendência é que todos ou grande maioria dos times da fornecedora alemã tenha, né, pelo menos um segundo ou um terceiro uniforme com esses elementos incríveis.
incríveis, o que acaba deixando ao mesmo tempo o uniforme do Chelsea menos especial do que ele é, porque sim, ele é especial, mas ao mesmo tempo mostra que talvez tenhamos uma tendência nessa temporada onde a Puma vai ser a grande carregadora desse piano de escudos com materiais especiais para a versão de torcedor e jogador no mundo da bola. Claro que tudo isso é especulação, mas a gente já teve a confirmação de que o Valencia tem um uniforme com detalhes iridescentes e que o Milan terá também. Mas por que eu trouxe esse debate à tona? Tentei desenvolver um debate a respeito desses escudos iridescentes no mundo das camisas de time. Bom, acontece que em muitas ocasiões as marcas de material esportivo, mais especificamente a Nike, que foi quem representou e muito bem esse tipo de escudo nos seus uniformes, geralmente investe muito mais nesses elementos para tornar uma camisa bela do que necessariamente nos outros. Se formos pegar em comum essa camisa do Barcelona, a camisa do Paris Saint-Germain e também a camisa do Chelsea, são camisas com, digamos que um acabamento muito simples, principalmente na versão torcedor. Uma camisa ou camisas em sua maioria lisas, com uma cor chapada, que se não fosse por esse detalhe, muito provavelmente a gente não gastaria os nossos 300 a 400 reais para ter essas peças na nossa coleção. O que eu estou querendo dizer é que esses elementos acabam enganando a gente, fazendo com que as peças, as camisas de time, pareçam ser mais especiais do que ela é. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, funcionou. Repito, muito provavelmente eu nem compraria essa camisa do Barcelona que eu tenho, mas eu fiz questão de pagar um valor mais alto nela, porque isso daqui é sensacional. Porém, eu tinha a sensação de que eu não veria novamente esse tipo de escudo sendo aplicado nas camisas de time. E bom, eu me enganei. O Chelsea acabou de lançar a sua camisa que, repito, ela é incrível, mas se não fosse por esse detalhe, muito provavelmente ela não valeria os 300 e 400 reais. E não, isso não é uma crítica, eu tô apaixonado por esse uniforme. Mas é fato que esse detalhe, se ele fosse aplicado em praticamente qualquer camisa, a gente já ficaria babando. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos problemas que esses elementos trazem para a peça, porque teve algumas discussões interessantes em perfis de Instagram que falam a respeito de camisas de time sobre esse tema, no qual eu participei. Muitas pessoas falaram que esses escudos iridescentes eram uma perda de dinheiro, por alguns fatores. Primeiro, a camisa fica super valorizada e mais cara, isso não necessariamente é verdade, mas a camisa ela demora muito para ter uma queda de preço. E também pelo fato de que é muito difícil você cuidar da lavagem dessas peças aqui. Eu já vi muitas camisas do Paris Saint-Germain sendo descascadas nas partes em que o iridescente não é aplicado, como por exemplo nesses detalhes aqui, né, um pouco mais fosco dessa camisa do Barcelona. Em teoria, com o tempo ele vai descascar e estragar. E aí você diz, Léo, mas isso já aconteceu com a camisa sua? Não, não aconteceu. Justamente porque eu temo por isso. Eu tenho muito medo de utilizar essa camisa e de ficar lavando ela com frequência a ponto de estragar, porque de fato é isso que dá o brilho para esse uniforme. E não é como se fosse um silk, um patrocinador que acaba descascando, como acontece em muitas camisas por aí, em que a gente simplesmente pode recuperar em lojas especializadas em silks de camisas de time. Não, isso daqui é um dano que seria irreparável. Então, no fim das contas, se você quer uma camisa com escudos iridescentes ou coisas do tipo, uma coisa você tem que ter certeza: você dificilmente vai pegar essas peças por um bom preço, e você vai ter que dar uma economizada na quantidade de uso dela para você não lavar. E é claro, quando você for lavar, ter extremo cuidado. Essas indicações, esses comentários parecem um tanto quanto óbvios para muitas pessoas, principalmente aqueles que colecionam camisas de time há mais tempo, mas acredite, é importante a gente falar para pessoas que simplesmente jogam suas camisas de time na máquina e acabam reclamando com a falta de qualidade da peça e não necessariamente tendo uma autocrítica a respeito da forma como eles lavam suas camisas de time, se é a correta ou não. Então a minha avaliação final eu tô muito feliz de ter visto essa nova camisa do Valencia, porque ela é uma indicação clara de que a Puma vai investir bastante nas suas camisas alternativas com escudo iridescente. O mais legal, a camisa do Valencia ela não parece uma camisa simples chapada, apenas com esses elementos para encantar nós serpentes do mundo das camisas de time. Ela parece ser uma linha mais bem acabada, trazendo elementos mais únicos dentro da própria peça. E imagino que eles não podem fazer com, por exemplo, o Manchester City, o Borussia Dortmund, o que eles vão fazer com o Milan, apesar das cores não terem me empolgado tanto, ou até, sei lá, com as seleções ou com o Palmeiras, por exemplo, para quem é torcedor, isso empolga. E de fato, gera uma expectativa real de que podemos ver camisas incríveis nessa temporada 23-24 de uma fornecedora que é a Puma, que sinceramente para mim, nos últimos 2 anos deixou um pouquinho
a desejar. Eu entendo aquela galera que prefere de todas as formas que o escudo seja bordado, mas eu não entendo aquela galera que escolhe que os escudos sejam silks. Eu discordo da galera que diz que esse é um escudo de plástico de forma pejorativa, como muitos fizeram na avaliação da camisa do Chelsea, mas eu também concordo que isso daqui é um fator que encanta, faz a gente achar que uma camisa até que simples é mais especial do que de fato ela realmente é, mas esse escudo dentro do uniforme, ele existe, então a gente não pode ignorar esse fator. E se foi esse fator que tornou a camisa especial, bom, ela é especial. Porém, se for banalizado esse tipo de elemento, essas camisas vão ser menos relevantes do que elas seriam. E até por isso eu acredito que a Nike decidiu aplicar esse escudo com menos frequência. Vimos algumas competições da UEFA onde os clubes sim utilizaram esses uniformes com esses detalhes iridescentes, mas dentro dos jogos de videogame, por exemplo, eles ficaram bem feios. Temos aí uma representação da camisa do Barcelona do ano em questão, em que não fez o efeito desejado no mundo digital. Mas ainda assim, eu acho muito legal esse tipo de escudo. Eu acho que é importante termos inovações na aplicação desse, que é um dos elementos mais importantes de uma camisa de futebol, porque o bordado e o silk estão muito repetitivos, elementos com alto e baixo relevo são bem-vindos, e se esses elementos com alto e baixo relevo são aplicados dessa maneira aqui, em que dependendo da iluminação e do ângulo que é visto, você vê uma cor diferente no escudo, aí fica ainda mais legal. Diz aí o que você acha dessa moda dos escudos iridescentes e se você tem uma camisa na sua coleção com esse tipo de material aplicado no logo do fornecedor de material esportivo e no escudo do time. Se já estragou, se está bem conservado com o tempo, o que você faz para conservar, porque vai ajudar muito a galera. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram, muito obrigado e falou!